Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Gisele e eu tô aqui em nome da Smile Train para conduzir mais essa live de Pergunte ao Especialista. Essa é uma série de vídeos e lives onde a Smile Train convida os especialistas parceiros para responder as perguntas das mães, pais, enfim, de pacientes com fissura lábio-palatina, tá bom? A gente já teve aqui live com a doutora Daniela Tanikawa, do Hospital Menino Jesus, já teve com a nutricionista Rosana Macedo, do CETAC, lá no Rio de Janeiro, e hoje o nosso convidado vai ser o Dr. Cristiano Tonello. Ele é cirurgião crânio-maxilofacial no Hospital de Reabilitação de Anomalias Crânio-Faciais da USP Bauru. É o famoso Centrinho Bauru. Todo mundo que começa a pesquisar sobre tratamento de fissura lábio-palatina certamente encontra alguma coisa ou acaba caindo em informações do Centrinho Bauru, que é uma referência no tratamento e também é um parceiro da Smile Train. Então eu vou chamar aqui hoje o Dr. Cristiano Tonello, que vai fazer essa live e vai responder perguntas. Então deixa eu já chamar o Dr. Cristiano. Lembrando que vocês podem colocar as perguntas aqui na caixinha de perguntas ou nos comentários e a gente vai responder ao longo da live, tá bom? Oi, Gisele. Oi, doutor Cristiano, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Então, tá bom. Eu estava falando que você é do Centrinho Bauru e que é muito famoso o Centrinho Bauru. Todo mundo que começa a pesquisar alguma coisa sobre fissura lábio-palatina acaba caindo em alguma informação do Centrinho, que é uma referência no tratamento, né? Nós tenho a felicidade de trabalhar aqui no Centrinho, né? Uma instituição que já tem 53 anos. A semana que vem vamos comemorar 54 anos, né, Legal. de atividades e uma atividade muito particular voltada à fissura lábio-palatina, às anomalias craniofaciais. Então, é um prazer enorme estar conversando hoje aqui com vocês e vou procurar, de certa forma, talvez tentar tirar alguma dúvida, ajudar no que for possível aqui, né? É lógico. A gente já recebeu ao longo da semana, tá? Ao longo dos dias, depois do seu vídeo publicado no Instagram, a gente já recebeu algumas perguntas. Então, para começar, enquanto o pessoal vai colocando mais perguntas por aqui, eu queria pedir para você comentar um pouquinho sobre cirurgia ortognática, que foi uma pergunta muito frequente aqui ao longo dos dias. Então, o que é, quando ela é indicada? A cirurgia ortognática, ela é mais um dos procedimentos que fazem parte desse leque grande, né, de um conjunto de cirurgias que muitas das vezes as crianças, a depender do tipo de fissura, dos pacientes com fissura lábio-palatina, vão precisar ao longo da vida, né? A cirurgia ortognática nada mais é do que uma cirurgia que mexe no esqueleto da face, na parte óssea da face, né? Tanto a maxila como a mandíbula. Com alguma frequência, né, isso vai depender muito do tipo, da extensão da fissura, né? Por exemplo, as fissuras bilaterais às vezes acabam podendo, o tipo de fissura pode muitas vezes levar a um prejuízo maior ou menor do crescimento da maxila, né? Dessa projeção da maxila do osso que compõe aqui a arcada dentária superior, ela fica com um crescimento prejudicado muitas vezes ao longo do tempo pela própria fissura que compromete desde o período embrionário, né? Desde que essa mãe está gestando essa criança no segundo, terceiro mês de vida, então essa maxila está comprometida e esse crescimento comprometido pode fazer com que
o tratamento ortodôntico, só o uso de aparelhos, a atuação do dentista não seja suficiente para se chegar numa oclusão adequada dos dentes. Então, essa cirurgia se propõe a isso, ela traz uma harmonia da face, porque ela traz essa projeção, ela anterioriza essa porção da face, né, da maxila, e também permite uma melhor oclusão dos dentes. Obviamente que isso não é uma cirurgia que é realizada como o lábio e o palato nos primeiros meses de vida. Ela só é realizada a partir do momento que o crescimento ósseo já está estabelecido. Então, por volta dos 16, 17 anos na menina, no menino um pouquinho mais tarde, né? Então, basicamente é isso, né? A cirurgia, do que se trata a cirurgia ortognática, né? Tá. E é correto dizer que a cirurgia ortognática seria a etapa final do tratamento de fissura labiopalatina? De certa forma, se a gente considerar que essa criança começa a ter um tratamento, né, já desde os primeiros dias de vida, vai fazer uma cirurgia de lábio ainda no primeiro ano de vida, e essa cirurgia só acontece lá na adolescência, ela já está ela já está aí, se configurando como uma das últimas cirurgias. Mas eu diria que a rinoceptoplastia, a correção estética e funcional do nariz, que acontece também depois do crescimento estabelecido, ela seria o último procedimento, porque nós acabamos é óbvio que se faz uma correção do nariz já nos primeiros, já junto da queiloplastia, com o fechamento do lábio, mas a rinoceptoplastia mesmo, ela acontece depois da cirurgia ortognática, né? Então, ela seria talvez a penúltima cirurgia, né? Porque grande parte dos pacientes vão acabar necessitando de uma rinoceptoplastia. Tá. E agora já está chegando mais outras perguntas aqui nos comentários, então já vou começar a pegar daqui. A Bia Silva está dizendo o seguinte, que o cirurgião do filho dela só quer operá-lo aos 2 anos, que não é uma causa de falta de tecido, né? O cirurgião disse apenas que ele só vai operar após os 2 anos. E ela está questionando se isso está correto, se é o procedimento normal. De regra geral, os protocolos, né, se a gente considerar, por exemplo, o protocolo do centrinho, a palatoplastia, o fechamento do palato, ele acontece numa situação regular por volta dos 12 meses. Outros serviços realizam, estou falando na sua maioria, né? Realizam, e cirurgiões bastante experientes realizam, postergam um pouquinho essa palatoplastia por volta dos 18 meses, sem nenhum prejuízo para a criança. E outras vezes, e isso não é raro, a criança que apresenta qualquer quadro que a gente suspeite de alguma outra condição clínica associada, ou ela tem algum quadro de desconforto respiratório, crianças, por exemplo, que têm uma condição que com uma certa frequência acompanha a fissura palatina, que são crianças com uma sequência de Robin, nós postergamos isso. Então, assim, eu te diria que não. Eu imagino que o cirurgião. A gente está falando de uma diferença, de um intervalo de tempo de 6 meses, né? Para o protocolo mais difundido. Então, eu imagino que esse cirurgião está talvez respeitando uma particularidade dessa criança, uma condição dessa criança. E eu diria, para deixar essa mãe mais confortável, a Bia, de que certamente isso não vai trazer grandes prejuízos para essa criança, né? A fonoaudiologia, de qualquer forma, vai ter que agir, e eu imagino que nessas situações o cirurgião está considerando mesmo uma particularidade dessa criança. Ela até comenta aqui, num outro comentário, que o filho dela tem Pierre Robin. Então sim, então mais do que justificável, mais que justificável. E aí ela faz mais uma pergunta, se tem alguma técnica de reposicionamento da língua na hora da cirurgia.
por conta do Pierre-Robin? Não, o que acontece, né, o Pierre-Robin é uma condição que se caracteriza, as crianças se caracterizam por ter uma mandíbula muito pequena. E o fato de ter uma mandíbula muito pequena faz com que todas as estruturas da língua, enfim, fiquem numa posição mais para trás. E isso leva ao desconforto respiratório. 80, 90% das crianças com Robin, com sequência de Robin, elas têm fissura palatina associada. Elas não têm elas não é uma característica dessa condição ter fissura de lábio, mas por outro lado a fissura palatina é bem frequente. Então não existe nenhuma técnica para reposicionar a língua para frente no momento da palatoplastia. O que acontece é uma cirurgia de alongamento da mandíbula, quando essas crianças elas não respondem a medidas com uso de cânulas, medidas mais conservadoras. Se faz um alongamento da mandíbula para trazer a base da língua para frente, né? E dessa forma aliviar o desconforto respiratório dessa criança. E aí nós realizarmos uma palatoplastia até com uma segurança maior de que essa criança, com o palato fechado, não vai ter nenhum desconforto respiratório, nenhuma intercorrência no pós-operatório. Mas, de regra, não é feito nenhum procedimento na língua associado ao fechamento do palato. Tá bom. Agora o Leandro e a Débora estão pedindo se você pode falar um pouco sobre os cuidados na pós-cirurgia de palatoplastia. Os cuidados com a cirurgia de palatoplastia, na verdade, eles já começam no pré-operatório, né? Então, a criança que está resfriada, a criança que está com algum quadro de secreção nasal, ou ela está apresentando com algum quadro de febre, alguma coisa, normalmente a gente já não leva para a cirurgia, né? Suspende esse procedimento, espera uma condição melhor, né? Evitando qualquer quadro respiratório, presença de secreção, né? Então esse cuidado já começa antes. Respeitado, uma vez considerando que essa criança está fazendo essa palatoplastia no período adequado, né? 12, 18 meses, outras vezes um pouquinho mais, como a gente comentou agora há pouco, o cuidado do pós-operatório, ainda no hospital, essa criança, nas primeiras 24, 48 horas, ela pode ter uma respiração um pouco mais ruidosa, ela pode roncar um pouco mais, pode ter algum tipo de sangramento pelo nariz ou mesmo pela boca, a depender da extensão da cirurgia, né? E os cuidados pós-operatórios para os pais, assim que eles vão para casa, normalmente são relacionados ao tipo de alimentação, ou uso de tipos de chupeta, né, tipos de mamadeira, porque nós temos que preservar a região do céu da boca, do palato, que foi submetida a uma cirurgia, né, que está com pontos, que apesar de ter 2, 3 camadas de pontos, ela é uma região predisposta a ter algum quadro, alguma abertura, em função, especialmente se a criança introduzir alguma coisa, colocar. Tem muitas crianças que têm o hábito de dormir com um paninho, dormir com, né? E às vezes elas acabam, aquilo é um consolo para a criança, ela dorme com aquilo na boca, enfim. E isso deve ser desencorajado, né? Certamente, porque pode, de certa forma, causar uma deiscência, ou seja, uma abertura da região dos pontos, né? Tá bom, agora... Lavagem, a própria lavagem com soro fisiológico, manter uma higiene adequada, isso faz parte dos cuidados da palatoplastia. Sim. A Carla agora pergunta o seguinte: minha filha nasceu com ausência do osso alveolar. Ela vai precisar fazer a ortognática? O osso alveolar, na verdade, é o osso eu imagino que ela está se referindo à região da própria maxila, né? Uma vez que nós temos uma fissura de lábio e que ela comprometa a região da gengiva, a região dos dentes, nós temos uma falha alveolar, na região alveolar, né? Alvéolo de dente, enfim. Então, se existe isso, se essa fissura, ela não é só de lábio, ela está comprometendo também a região da gengiva, e existe essa falha óssea, ela vai precisar fazer uma cirurgia chamada enxerto ósseo alveolar, mas não necessariamente ela vai precisar fazer cirurgia ortognática. Tá. Tem uma outra mãe, a Vera,
perguntando justamente sobre a gengiva. Ela diz o seguinte: meu bebê tem a gengiva aberta. Com quantos meses ele pode fazer a cirurgia e como é que ficam os dentinhos quando começarem a nascer? Então, essa é uma boa pergunta. Na verdade, os retalhos, né, com o tecido que existe nessa região da falha da gengiva, elas já existe uma primeira abordagem junto do fechamento do lábio. Quando se fecha o Uhum, lábio, se já reposiciona a asa do nariz, que normalmente ela está uhum, deslocada, e também se faz uma cobertura da região da gengiva, mas é uma cobertura só com a mucosa, só com os tecidos moles. Falta o osso, né, naquela região. uhum. Essa criança se desenvolve, né, nascem os dentes de leite, por volta dos 8, 9 anos, nós passamos, todos nós, a uma troca da dentição, de uma dentição decídua, dos dentes de leite, para uma dentição permanente. Começam a descer os dentes permanentes que nós vamos ter para o resto da vida. Esse é o período ideal para a gente usar, fazer essa cirurgia que nós retiramos Uhum, fragmentos ósseos, especialmente da região da bacia, né, e fizemos um enxerto nessa região. Justamente para quando os dentes permanentes descerem, especialmente o canino, ele já descer numa área que tenha osso. Caso contrário, vai ter uma falha ali. E aí nós teremos realmente uma perda dentária. tá. Por outro lado, isso vai ser realizado para que possa ter um alinhamento, nivelamento adequado dos dentes já nessa idade. Legal. Agora é a Karen Regina perguntando. O meu bebê tem 10 meses, com fissura unilateral total à direita. Não fez a primeira cirurgia, que seria a do lábio. Devo me preocupar com esse atraso por conta da pandemia? 10 meses, né, se a gente considerar a cirurgia por volta dos 6 meses, 3 a 6 meses, realmente a gente tem que, de certa forma, a Karen, né, Oi, Karen. a gente observar isso, né, caso a caso. Nós passamos por uma situação muito incomum agora, né, que os serviços, os cirurgiões, os hospitais, de maneira geral, estão parados ou numa atividade muito pequena, já há mais de 3 meses, então é consequência disso. Diria para a Karen que isso não vai trazer, assim, obviamente que passou um pouquinho do período né, preconizado, mas nada que não possa, que vá trazer prejuízos permanentes para essa criança, né? Uhum, Inclusive, a gente sabe, infelizmente, é uma realidade que acontece no Brasil, uhum, mais nos serviços públicos, mas às vezes até para os pacientes chegarem nos grandes centros, aqui em Bauru mesmo, uhum, idealmente as crianças deveriam chegar por volta dos 3 a 6 meses, mas até em função de uhum, encaminhamentos, de vir de outros estados, ela acaba retardando um pouco essa cirurgia e acaba acontecendo uma condição como essa. E nem por isso esse bebê, essa criança vai ter prejuízos permanentes, de maneira nenhuma. tá bom. É, tem uma outra pergunta também que diz o seguinte: existe alguma técnica na cirurgia de palato para que a criança não fique com a fala nasalada? Ou seja, é só a cirurgia que proporciona isso ou não? Na verdade, a cirurgia do palato, ela é mais do que um fechamento simplesmente de um buraco, né? Uhum, Na cirurgia do palato existe um reposicionamento da musculatura que faz com que nós tenhamos uma fala adequada, de maneira que as técnicas atuais, né, excluindo as primeiras técnicas de muito tempo atrás, uhum, todas as técnicas elas visam justamente isso, que a fala da criança não fique hipernasal, que não fique anasalada, que não fique fanha, né? Então, uhum, de regra, se você pegar von Langenbeck, Summerled, Furlow, todas as técnicas e até onde a gente tem conhecimento pelos cirurgiões do Brasil, todos usam técnicas que visam justamente não apenas fechar aquele buraco, aquela fissura, e sim permitir que tenha uma fala adequada. uhum. Tá. A Paty Remanso está perguntando o seguinte: se for só palato mole, a cirurgia pode ser feita antes dos 12 meses?
Idealmente não. Idealmente não. Parece coerente pensar, uma vez que a fissura é menor, ela pode ser feita antes, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que respeitar o crescimento da criança, né? Tem que respeitar o crescimento. Então, assim, de regra, como protocolo, nós fizemos a partir dos 12 meses. Tá. Existe um trabalho em curso multicêntrico, vários centros da Europa, Brasil, Uhum. Estados Unidos, que estão estudando caso a caso pacientes que possam ser feitos eventualmente uma cirurgia por uma determinada técnica antes dos 12 meses, mas isso ainda não é protocolo. Tá. A Fabrícia Coelho pergunta: para que serve a veloplastia intravelar? Veloplastia intravelar, eu não sei, que perguntou sobre o palato? Desculpa, Não, é a mesma, não? é outra pessoa, não, é a Paty Remanso, essa. A veloplastia, na verdade, é um nome esquisito, né? Veloplastia intravelar. Na verdade, nada mais é do que uma reorganização da musculatura que faz com que o palato suba e desça durante a emissão das palavras, né? Esse reposicionamento e a colocação desse músculo numa posição adequada. Então, é uma veloplastia, é um reposicionamento, é uma reconfiguração do véu do palatino, que é o véu palatino, que nada mais é do que o palato mole, que ele faz aquela excursão, sobe e desce quando a gente está emitindo as palavras, né? Quando o médico pede para falar vai lá e você percebe que sobe e desce, a gente precisa ter isso, uma estrutura da musculatura, enfim, bem orientada. E é isso que a veloplastia, que é contemplada nas técnicas de palatoplastia, realiza, faz. Uhum. Não sei se deu para entender, se eu me fiz Eu entender. entendi, Paty. Se você não entendeu alguma coisa, ficou ainda alguma dúvida, ela manda uma mensagem aqui de novo pra gente, aí a gente... A Fernanda, ela está perguntando o seguinte: meu filho faz uso de tráqueo e gastro, tem 1 ano e 5 meses. Ele ia fazer a palatoplastia em março, mas por conta da pandemia foi desmarcado. E aí ela pergunta se isso vai atrasar uma possível retirada da gastro e da tráqueo. Habitualmente, a fissura lábio-palatina, né, nós não temos desconforto respiratório e alimentar que justifique, nessas condições onde existe só fissura de lábio e palato, traqueostomia e gastrostomia. Então, como que é o nome dela? Desculpa, É Gisele. Fernanda. A Fernanda. Então, Fernanda, né, eu não sei qual é a condição clínica, algum outro diagnóstico, eventualmente, que o teu bebê tenha, né, e que levou à realização dessa traqueostomia e gastrostomia. O que a gente sabe é o seguinte: é altamente recomendável que você mantenha a traqueostomia até realizar a cirurgia do palato, porque isso vai trazer uma facilidade durante a cirurgia, porque ela não vai precisar receber um tubo, né, na região da boca para poder respirar durante a cirurgia, e sim na região onde existe a traqueostomia, e nós temos uma condição que normalmente se fecha o palato e, vendo a condição, como é que é a evolução do bebê, aí então fechar a traqueostomia. Outra coisa, existe uma mudança de dieta logo depois do palato, e que pelo fato da criança ter a gastrostomia, se alimentar por uma via direta, uma via gástrica direta, isso de certa forma favorece nesse momento. Então, por isso que certamente o médico, o cirurgião, ele está esperando fechar o palato para depois considerar retirar a tráqueo e a gastrostomia. Uhum. Ela até pergunta aqui depois se isso pode trazer alguma consequência para o desenvolvimento da fala e alimentação via oral. Ela está perguntando já preocupada com depois, né? Certamente isso não é uma exclusividade para quem tem tráqueo e gastro, né? A Uhum. gente precisa sempre da ajuda das nossas queridas fonoaudiólogas, queridos fonoaudiólogos, porque eles vão, além Uhum. de manejar a disfagia, né, que é a dificuldade alimentar,
Então, depois, na verdade, e também o gerenciamento aí da fala, né, da voz. Tá. Agora, não tem o nome dela, né? Só o codinome aqui é XSK. Ela está dizendo o seguinte: meu bebê tem Roban, fez palatoplastia há uma semana e ao mamar está saindo leite pelo nariz. Isso é normal? Isso é normal, isso provavelmente é transitório, né? Então, isso pode acontecer em até outras cirurgias que são realizadas nesse segmento. Por exemplo, amígdala, adenoide. Então, isso provável, se ela tem uma semana, é pouco tempo. Então, eu imagino que isso seja autolimitado. Isso é autolimitado, é algo provisório. Tá. A Tamara está perguntando o seguinte: se existe alguma previsão de retorno do centrinho e se os distratores já chegaram no hospital para que as cirurgias possam ser feitas assim que retornar. O Centrinho tem realizado algumas cirurgias, especialmente aqueles casos que nós observamos uma urgência importante, né? Nós estamos vivendo hoje, certamente a gente tem aqui pessoas do Brasil todo, né? A gente vive hoje no interior do estado de São Paulo um aumento dos casos, né? Especialmente em Bauru, nós temos observado o diretor da nossa faculdade, o professor Carlos, inclusive é responsável pelo laboratório de diagnóstico de PCR, de Covid, e nós temos observado um aumento dos casos. Então, essa parcimônia, esse cuidado, eu diria, com a retomada das cirurgias está acontecendo muito em função disso. Nós temos realizado algumas cirurgias, especialmente cirurgias crianças que estão com processos infecciosos, mesmo essa semana, a gente realizou algumas cirurgias aqui. Todos os pacientes que vieram para a cirurgia foram submetidos ao teste, ao PCR, para antes da cirurgia. Uhum. Né? Então a gente tem tido muito esse cuidado. Quanto aos distratores, isso é uma condição, né, mais relacionada àquelas crianças com Roban, sequência Roban, a síndrome de Treacher-Collins. Né? Nós ainda não recebemos, existe uma portaria do Ministério da Saúde que autorizava a realização, só que eles não forneceram ainda nenhuma, enfim, não deram um sinal verde para que a gente possa realizar e que o SUS possa arcar com isso. O que acontece é que até então a USP, o Centrinho, ele bancava ou banca ainda esse aparelho que tem um valor bastante alto, né? Uhum. Tá. Mas certamente essas crianças que têm desconforto respiratório e que exigem distrator, elas entram numa prioridade, sem dúvida nenhuma. Tá. E é legal também isso que você falou, e a gente até reforçar que fica todo mundo bastante ansioso, né, com essa história do adiamento das cirurgias por conta do Covid, mas essa foi a melhor saída nesse momento, né, doutor Cristiano? Assim, pensando na própria segurança dos pacientes mesmo, e agora essa retomada de cirurgias tem que ser feita mesmo com muita parcimônia, como você disse, para não colocar ninguém em risco, né? Nós acabamos optando por uma conduta, né, de suspender as cirurgias eletivas de maneira mais precoce, porque a gente se depara com algumas situações. Numa reunião antes da gente suspender, a gente percebeu, por exemplo, que na semana, isso era um sábado, na semana seguinte, nós teríamos pacientes de 16 estados chegando no Centrinho. 16 estados diferentes numa semana. E são crianças, são mães, são bebês, né? Circulando em aeroportos, circulando em rodoviárias, ficando em hotéis, em pousadas. Então, a nossa postura foi muito nesse sentido, pensando não só da criança chegando aqui e a sua família, né? Mas essa logística que acabaria
expondo, né, essas famílias Uhum. a um risco aumentado de uma Claro, contaminação. claro. Vamos lá, agora tem aqui Fissurados pelo Gui, está perguntando como estão os estudos de célula-tronco para substituir o osso da bacia. Você tem alguma notícia disso? Sim, na verdade as células-tronco, existem estudos para que ela seja usada de maneira exclusiva, né? Especialmente que você possa coletar essas células-tronco não só de cordão umbilical, mas especialmente de dentes de leite, da polpa, da região central do dente, daquele dente que a criança perde e que se submetido a um tratamento específico de coleta porque ali dentro existem células, células pluripotentes, né? Essas células que podem levar ao crescimento de outros tecidos. Isso são estudos, outras vezes tem estudos que mostram isso associado a alguns tipos de biomateriais, né? Materiais que estimulam o crescimento ósseo, e certamente isso é a engenharia, é a tecnologia a serviço da medicina e do bem-estar dos pacientes. Se isso puder acontecer, sem dúvida nenhuma, a gente vai poder preservar as crianças de uma área doadora da bacia, né? Apesar da cirurgia ser bem controlada e o osso, isso deve ser importante de ser ressaltado, que o osso próprio ainda o que se sabe pela literatura, enfim, médica, é de que ainda ele é o padrão ouro, é o que se tem de melhor para o fechamento das regiões. Mas certamente nós, assim como os fissurados pelo Gui, né, e Uhum, fissurados por fissurados, esperam, né, de que a gente uhum, possa ter avanço nessas áreas. legal. Agora, a Cleide Mendes está dizendo o seguinte: ela tem 42 anos, tem lábio leporino, que ela diz, e ela ainda não fez a cirurgia, que o sonho dela é fazer a cirurgia para arrumar os lábios e conseguir colocar os dentes. Ela pergunta se ainda é possível com essa idade que ela está com 42 anos, ou se já não vale mais a pena. Vale muito a pena. Inclusive, você deve ficar depois que terminar essa live para entrar em contato comigo, com a Gisele, com a Mariane, para que a gente possa, por favor, passar teus dados. Enfim, deve sim, 42 anos. Claro que é muito mais infrequente a gente observar situações como a sua, né, mas por motivos dos Uhum. mais diversos que a vida levou a não ser corrigido durante a infância, você merece e deve sim ser tratado. Então, É, acho que a gente, de alguma forma, por favor, entre em contato. Acho que talvez, né, aqui, os contatos, sim. via Smile Train, por ver se tem um parceiro mais próximo da onde Uhum. mora, ou mesmo aqui, se a gente puder ajudar, certamente, certamente. Eu estou até aqui com o contato da Cleide, depois a gente compartilha aqui o contato Isso. dela. Vamos falar com ela, e é sempre bom dizer. Essa também é uma pergunta que sempre chega, né? Pessoas já adultos perguntando se vale a pena fazer a cirurgia agora. E como você falou, vale super a pena, porque todo mundo merece ter o, o- Sim, a reabilitação independente da feita, idade. né? Independente da idade. Exatamente. Cleide, Fala então assim, nós Cleide, então não desiste, né? Enfim, vamos ver aí, acho que é possível isso. Certamente tem um parceiro Smile Train, um centro próximo de você, e de alguma forma a gente pode tentar viabilizar essa cirurgia. eu já vi que tem outra aqui também, que é adulta, a Jo já entrou em contato comigo logo que começou a pandemia, também falando sobre, ela já é adulta e quer fazer agora a cirurgia, perguntando isso, e eu falei para ela hoje, assiste a live, faz a pergunta lá, e ela está aqui assistindo, então essa resposta também serve para ela. Para a Jo e para a Cleide. Isso. É... Vamos ver, tem mais um monte de pergunta aqui. Meu filho tem síndrome de Goldenhar. Eu não sei se é Golden Hair. isso mesmo. Aham. Goldenhar.
e está com o rosto girando para o lado direito. Gostaria de saber se isso pode prejudicar ainda mais a qualidade de vida dele. 5 anos, né? É isso? 5 anos. É. A síndrome de Goldenhar, normalmente ela vem É, acompanhada... na Oi? verdade, ela não fala a idade, Ah, viu, tá, doutor desculpe. Cristiano? É. Tá, Ah. A síndrome de Goldenhar, na verdade, ela é uma condição que depois... Tem vários nomes para a síndrome de Goldenhar, tem várias nomenclaturas, mas de maneira geral, essa condição que compromete a mandíbula, com alguma frequência, ela é associada a fissuras no cantinho da boca, aqui na fissura, em vez de ser fissuras no lábio superior, ela é no canto da boca, não sei se é o caso dela, né? E uhum, algumas vezes associadas a malformações de orelha. Então, isso é uma formação que depois da fissura lábio-palatina, ela é uma das mais frequentes. A fissura lábio-palatina é a alteração congênita, né, que as crianças nascem com, na face, né, mais comum, e depois dela são esse tipo de alteração. uhum, Certamente ela precisa de um acompanhamento, sim, com uma equipe, com cirurgião, cirurgião dentista, fonoaudióloga, sem dúvida nenhuma. uhum. Aqui é a Ra Rondon. Ela está perguntando o seguinte: existe algum perigo na cirurgia do palato e dos lábios? Minha filha tem 1 mês e moro na Suíça. Estou com um pouco de medo com tudo isso e ela está usando uma placa para mamar, mas ainda tenho muitas dúvidas. Ou seja, ela está lá na Suíça tirando dúvida aqui com a gente hoje. Olha que bárbaro, né? Assim, uma preocupação muito grande com quem trabalha com criança, e isso também é uma preocupação muito grande da Smile e dos parceiros, é com a segurança na cirurgia, né? Assim, porque nós estamos operando bebês que têm 10 quilos, 8 quilos, né? Estão com 3 meses, 4 meses, de maneira que, assim, felizmente nós temos muita pouca intercorrência, até porque quem está habituado a operar, os centros, os cirurgiões, eles já estão habituados a tratar crianças, o próprio anestesista, nós temos aqui o Dr. Ayrton que está acompanhando, que é um exímio, habilidoso anestesista, e que traz muita tranquilidade. Então, felizmente, a gente não tem intercorrências. Obviamente que toda cirurgia, todo procedimento, ele não está isento de risco nenhum, mas ele é muito, muito baixo e felizmente a gente não observa isso com frequência. Então, Legal. tranquilize-se, tanto aqui como na Suíça. Tá ótimo. Agora a gente tem aqui o Fissurados pelo Gabriel. Em quais sons podemos notar que haverá insuficiência velofaríngea? Tem algumas fonoaudiólogas acompanhando aqui, especialmente algumas que trabalham comigo. Então, obviamente que a fonoaudióloga tem uma competência muito grande, é a área de atuação da fonoaudióloga para identificar isso. Alguns sons são mais fáceis, algumas sequências de sentenças plosivas, frictivas, por exemplo, papai. Em alguns fonemas, algumas coisas, até algumas sentenças que a gente oferece para a criança falar, papai pediu pipoca, fita de filó, jipe do Jorge, a gente percebe essa hipernasalidade, ou seja, essa saída de ar aumentada pelo nariz que acontece em função entre o palato, né, entre a boca e o nariz. Uhum. Então, basicamente isso, mas é algo que, em algumas situações que são mais difíceis de se identificar, fissuras submucosas, algumas coisas, a gente precisa de uma fonoaudióloga experimentada que observe isso. De maneira geral, os próprios pais identificam, quando a criança tem fissura palatina, que essa voz, essa fala, melhor Uhum. dizendo, ela tá comprometida. Tá bom. Agora, a Liz está perguntando o seguinte: a filha dela já fez o palato, era total, e ela tem 1 ano e 5 meses. Ela está perguntando, ela vai demorar para falar? Ah,
Falar envolve Muita um coisa. complexo, muita coisa, Uhum. né? Falar é uma conexão de escutar, processamento central no cérebro, né? E falar. Então, o falar exige, na verdade, os bebês, eles são muito corajosos, né? Porque eles adquirem muitas habilidades muito rapidamente e falar é uma delas, né? Então, existe uma complexidade muito grande nisso. Quando você fecha o palato, quando você faz a palatoplastia, você restabelece uma condição de normalidade da anatomia. Aquela anatomia que ela está desorganizada em função de uma fissura, a cirurgia, ela recoloca as estruturas no lugar. Mas isso não significa que a criança vai falar adequadamente. Grande parte das vezes, o cirurgião é um facilitador, ele facilita, reconstitui a anatomia para que junto com a fonoterapia e com os exercícios, essa criança possa falar adequadamente. Então a cirurgia é um ponto, mas existe todo o tratamento depois disso. Tá. E aí eu falei da Jo, né? A Jo tá aqui perguntando, ó, como é o enxerto ósseo em adultos? Caso já tenha dentes na fenda, vai precisar extrair? Aí é uma situação, Jo, é uma situação bastante particular. A gente precisa avaliar. Algumas vezes, o fato de não ter fechado o lábio e você já ter sido adulta, a maxila ela cresce livremente. Então, a gente precisa ver qual que é a condição, se os dois lados da fissura eles estão se encontrando de uma maneira adequada, se é mais. Normalmente o enxerto nessa idade não é a primeira indicação. Talvez uma reabilitação com prótese seja o mais adequado para você. Uhum, ok. Agora a Renata está perguntando se é indicado fazer as cirurgias de palato duro e palato mole na mesma cirurgia ou se são duas cirurgias separadas. São dois protocolos, a depender do lugar. O centrinho mesmo, ao longo do tempo, ele mudou um protocolo do outro. Então, hoje, atualmente, de um para o outro, atualmente a gente faz o lábio e o palato anterior. Né? Então, lábio e palato duro. E depois, numa segunda cirurgia, se fecha o palato mole, a porção de trás do palato. Né? Uhum, Outros serviços, ou mesmo aqui, até alguns anos atrás, se fazia só o lábio e com 3, 6 meses e por volta dos 12 meses se fechava todo o palato duro e palato mole. Portanto, não existe nada de errado em fechar palato duro e palato mole ao mesmo tempo. ok. São protocolos diferentes. Uhum. Agora a Angie está perguntando o seguinte: o modelador nasal ele facilita o reposicionamento da asa do nariz ou isso não faz diferença? Depende muito da preferência do cirurgião e da aceitação da criança, né? Mas sim, o modelador nasal ele ajuda, especialmente naquele nariz, né, do bebezinho com fissura que o nariz está muito, a asa do nariz ela está muito deitada do lado da fissura, então ele favorece, ele não, o que eu sei dizer é que ele não traz nenhum prejuízo. Alguns casos ele vai trazer um benefício maior, outros menores. Alguns cirurgiões usam, outros não. Mas ele é benéfico, sim. Tá. Aqui a Josiane está perguntando se há alguma possibilidade de quando ela for mãe os filhos nascerem com lábio leporino. Josiane, a gente não sabe se ela não colocou se ela tem fissura, né, ou não. Eu não sei se vamos ver se ela complementa. Ela só pede para ela não complementou. Mas partindo do pressuposto que ela tem a fissura, né? Existe a possibilidade dos filhos nascerem também com fissura labial? Mesmo ela tendo a fissura, a recorrência familiar, ou seja, a chance dela ter uma filha com um filho com fissura é muito baixa. É muito próxima da população geral. É como qualquer um de nós, ao ter uma gestação na família, de ter uma criança com fissura. Existem alguns casos, obviamente, que fissuras estão associadas a algumas síndromes. E aí sim existe um padrão de herança. Se o pai tem, ou a mãe, a chance da criança ter é 50%. Mas isso não é a regra para fissura lábio-palatina. Não é a regra.
Então, se ela tem, não significa que os filhos vão ter. Uhum. A gente tem mais algumas fazendo a mesma, dizendo, eu também queria saber isso. A gente está numa semana de divulgação, de conscientização da fissura lábio-palatina Sim, sim. por um grupo de jovens. Tem um grupo de jovens com fissura que deve estar aqui assistindo a nossa live também, agradecendo a eles também por estarem aqui. E as meninas todas, várias, fazendo essa mesma pergunta. Então, legal que já respondeu aqui para todo mundo. Agora, a Luana Virgínia está perguntando: o uso da fita micropor ajuda a unir a gengiva? A gengiva, ela pode orientar um pouco, né, tentar aproximar. Alguns, nós não usamos, eu não uso de rotina, nós não usamos no centrinho. Alguns cirurgiões usam especialmente associado ao NAN, que é o modelador, um tipo de modeladorzinho nasal. E isso acaba, aí sim usa-se uma fita e também. Mas nós aqui, e eu particularmente, não costumo usar. Tá. Agora, a Dani, ela tá perguntando o seguinte: a bebê dela tá com 1 ano e ainda não saiu nenhum dentinho. Ela tá perguntando se isso pode ter a ver com a fenda de palato que a bebê tem. Dificilmente, porque normalmente a fissura de palato, a fissura de lábio, ela compromete a maxila. E os primeiros dentinhos que nascem na criança são os dentinhos de baixo, os incisivos da mandíbula, né? Assim, muitas das vezes o dente ainda não, o dente está ali, o germezinho do dente está ali, só que ele ainda não irrompeu, ele ainda não nasceu, né? Um acompanhamento com um odontopediatra, se tiver oportunidade, vale a pena, mas não é algo que precise ficar preocupado ou que existe algum tipo de atraso importante em função disso. Uhum. Aí aqui a Van tá dizendo se você pode falar alguma coisa sobre o sinal de Kate, se ele é bem conhecido aqui no Brasil. Porque ela é nascida com sinal de. Deve ser isso, né, Kate? Sinal de Kate. E ela tem palato alto e faltam alguns dentes. A cicatriz de Kate, né, na verdade, ela nada mais é do que uma fissura incompleta, por um capricho da embriologia. Durante a formação, essa fissura ela não aconteceu por completo, como normalmente a gente vê. Então, por isso que são pacientes que normalmente tem um vestígio de uma cicatriz, ou algumas vezes tem um pinçamento do lábio, tem alguma alteração na região, mas ela é uma forma incompleta de fissura. Então, sim, existe cicatriz de Kate, sim, existe, a gente percebe, porque são formas incompletas de fissura. Algumas vezes vai exigir queiloplastia, fazer uma cirurgia realmente no lábio, outras vezes não, né? Uhum. A mamãe tá perguntando aqui no Brasil, porque ela não mora aqui, tá? Ela mora nos Estados Unidos. Nossa live está super Tá internacional internacional. hoje. Que bom. Agora, a Luana perguntando: todos os bebês com fissura precisam fazer o Bera? Não, não. O Bera, ele é mais um exame no arsenal aí de exames para avaliação auditiva. Um bebê com fissura lábio-palatina, ele precisa fazer o teste da orelhinha e ser acompanhado. Uma vez que esse teste é positivo, que as respostas dessa criança são adequadas, ele não necessita do Bera. Quando nós temos dúvida, nós vamos aí sim progredir para um exame mais apurado, que é o Bera ou o PEAT, mas são em algumas situações específicas. De regra, fissura lábio-palatina, crianças não precisam de Bera. Tá. A gente tem mais 10 minutos de live, tem mais um monte de pergunta. Então, eu só vou avisar que se não der tempo da gente responder tudo hoje, a gente depois grava um vídeo ou alguns vídeos com o Dr. Tonello para responder as perguntas. Claro, Tá claro. bom?
Agora a Mara dizendo o seguinte: minha filha tem 5 anos, fez 2 cirurgias de fissura, só que perto do nariz está um pouco alto. O que que pode ser? Ah, 5 anos, precisa se avaliar qual é o tipo da fissura, né? Se é uma fissura completa, incompleta, unilateral, bilateral, alguma alteração na estrutura, no formato do nariz, da narina, pode acontecer. Isso é passível de uma correção ainda ainda na infância, ou outras vezes, se não é algo que comprometa muito, ou mesmo incomode muito o paciente, isso pode ser realizado lá na frente, como eu comecei falando aqui, na rinoceptoplastia. Só lá, Uhum, a partir, lá com 16, 18 anos. uhum, tá. Agora aqui a Cam, Campires, ela diz o seguinte, falando do exame de Bera, ela falou que é normal o exame de Bera dar normal e o de emissões acústicas dar alterado. Ela está falando que da filha O, dela aconteceu isso. Olha, até tem uma observação aqui da doutora Melissa, que é a chefe do serviço de fonoaudiologia aqui do HRAC. Uhum, E que ela até ela coloca aqui, né? Se falhar no primeiro teste da orelhinha, o BERA tem que ser realizado na criança com fissura como se fosse em qualquer outra criança. O que uhum, acontece é que o teste da orelhinha, ele é um teste que eventualmente ele pode dar algum falso negativo, alguma alteração no exame. Antes de você partir para o próprio BERA, muitas vezes você vai até repetir esse exame. Uma situação que não é raro, por exemplo, a criança nasce com aquela cobertura, né, com aquela, logo após o parto, né, na pele, enfim, e que é removido, né, que são, pelo fato da criança ter ficado no útero da mãe, em contato com o líquido amniótico, esse próprio conteúdo que existe na pele da criança, às vezes acaba entupindo o ouvidinho do bebê, que é muito pequenininho, a orelhinha, e isso faz com que o exame, por exemplo, dê alterado nos primeiros dias, porque ele é realizado na maternidade ainda. E depois você vai realizar ele de novo e percebe que está normal. uhum. Agora aqui a Érica Assunção está perguntando qual a possibilidade de mulheres com sequência de Pierre Robin ter filhos com a mesma sequência. Sequência de Pierre-Robin, 50% dos pacientes com Pierre-Robin tem uma condição chamada isolada. Ela tem a mandíbula pequena, a língua para trás e desconforto respiratório, em grande parte das vezes tendo fissura no palato. Os outros 50% estão associados a algumas síndromes, e não são poucas. Uhum. Queixo pequeno, micrognatia, está associado a mais de 400 síndromes. Então, aí tem que fazer uma investigação. Se ela for isolada, a chance da criança ter é nenhuma. É nenhuma. Uhum. Agora, se está associado a alguma síndrome, aí tem que ver uma a uma, se existe algum tipo de padrão de herança genética, alguma coisa. Tá bom. Vou passar para a última pergunta, porque a gente tem que terminar uns minutinhos antes do Instagram derrubar a gente, senão a gente não consegue salvar essa live. E é o João Pedro dizendo o seguinte: com o passar dos anos, a asa nasal pode ficar mais caída, uma vez que ela já foi levantada? Pode, a cicatrização, o efeito da pele, da musculatura ao longo do tempo, percebam, quando se opera uma criança com fissura, a gente está operando, né, está fazendo uma cirurgia num bebê que está em crescimento, está tudo em crescimento, né? A pele, os ossinhos, as cartilagens, e isso é imponderável, né? Então, essa cicatrização, como que ela acontece ao longo de todos esses anos, pode levar com que aquela cicatriz que está bem no lugarzinho agora, ao longo do tempo, ou a asa nasal, ela possa ter algum tipo de alteração, mas que normalmente pode ser corrigido. Uhum. Tá bom. Doutor Cristiano, tem mais um monte de perguntas, eu vou separar todas e a gente grava um vídeo para deixar esse vídeo aqui para todo mundo que fez as perguntas, tá? Para ninguém ficar sem resposta. Quero te agradecer muito por estar aqui com a gente nessa tarde e conseguir responder tudo isso para todo mundo.
Eu que agradeço, Gisele, pela oportunidade. É uma satisfação poder estar em contato. Já que a gente está tendo pouco contato com os pacientes e com as famílias, pelo menos a gente consegue ter um contato por aqui. Agradeço imensamente Exato. a você, ao Juan, a Mariane, a Smile Train, a Camila. Tá todo mundo aqui. Tem um Obrigado. monte de gente aqui nos comentários te mandando abraço, te elogiando. As famílias e as crianças com fissura normalmente elas são extremamente gentis. Isso a gente sente, todo mundo sente, né? Sim, Isso é sim, certamente. muito, Tá? muito. Agradeço imensamente pelo carinho. Tá, eu também agradeço a todo mundo aqui. Muito obrigada, viu, doutor Tonello? Até a Tchau. próxima, então. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. E, gente, muito obrigada pela presença. Como eu disse, ainda tem algumas perguntas aqui para serem respondidas. Eu vou gravar um vídeo com o Dr. Tonello respondendo, tá bom? E eu queria dar só mais um recadinho aqui em primeira mão. No próximo domingo, dia 21, é Dia Internacional do Yoga. E a Smile Train vai fazer uma ação muito legal, que é a Yoga por Sorrisos. Então, acompanha com a gente aqui no Instagram, no Facebook, que a gente vai contar essas novidades, tá? Vai ter uma ação super legal no domingo, às 11h30 da manhã. Fica acompanhando com a gente, tá bom? E obrigada para todo mundo que está aqui.